Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês a continuação desta obra que estou lendo. Capítulo 13. Horas mais tardes, Alfen entrou na cidade Pluma do Sol com 3 enormes sacos pendurados em suas costas. Sua figura jovem, mas determinada, destacava-se entre os transeuntes. Ele carregava o peso não apenas dos sacos, mas de sua ambição. Adentrou em uma loja especializada na compra de peles e partes de bestas. O ambiente era modesto, mas o comerciante que o recebia era experiente, com um olhar treinado para avaliar cada peça. O javali de mancha preta, dentes, patas. Valem um total de 395 moedas de prata, disse o lojista com uma expressão neutra, enquanto calculava o valor. Zhaofeng permaneceu em silêncio, observando o homem continuar. Serpente listras dourada. Vale 420 moedas de prata. Centopeia dos 5 venenos. Vale 210 pratas. Tudo era feito de maneira mecânica, até que algo inesperado chamou a atenção do lojista. Águia bico de ferro. O quê? Sua voz mudou, carregada de surpresa. A águia bico de ferro era uma besta rara e extremamente difícil de capturar. Mesmo cultivadores experientes no rank 4 enfrentavam desafios consideráveis ao enfrentá-las. O olhar do comerciante tornou-se sério, e seu tom refletia respeito. 3 águias bico de ferro. Cada uma vale 1.120 moedas de prata. Zhaofeng ficou momentaneamente chocado com o preço, mas sua expressão logo voltou à calma. Os cálculos continuaram, e quando todas as partes foram contabilizadas, o comerciante anunciou um total de 5.850 moedas de prata. O coração de Zhaofeng acelerou. O valor era muito superior ao que ele jamais havia possuído. Seu subsídio mensal não passava de 20 moedas de prata. Ele aceitou o pagamento sem hesitação, e logo moedas reluziam em suas mãos. Oh, sim. Você também compra partes de bestas mortais? Perguntou Zhaofeng, quebrando o silêncio após a negociação. O comerciante, agora intrigado, desviou sua atenção para o último saco. Pode ser que você tenha partes de uma besta mortal? Zhaofeng abriu o saco com calma, revelando partes do tigre-rei de cabeça verde. Assim que o saco foi aberto, uma aura opressora preencheu a sala. Tigre-rei de cabeça verde! Exclamou o comerciante, incapaz de esconder sua surpresa. Era inacreditável que um jovem no rank 2 tivesse conseguido tal feito. Zhaofeng, no entanto, suavizou o impacto de sua conquista. Éramos 7 no total. Levou tempo para derrotá-lo, e perdemos um dos nossos no processo. O lojista assentiu, um pouco mais tranquilo, mas não menos impressionado. Ele analisou os materiais e anunciou 16.200 moedas de prata. A loja inteira ficou em silêncio. O valor era impressionante, e até mesmo os trabalhadores na loja se entreolhavam, espantados. O comerciante não ousaria enganar Zhaofeng, pois sabia que ele pertencia à influente seita Zhao. Fechado! Respondeu Zhaofeng com um sorriso confiante, mas controlado. Por dentro, ele ria de satisfação. Com mais de 20.000 moedas de prata em sua posse, Zhaofeng deixou a loja com passos firmes e dirigiu-se a uma loja de armas. Assim que entrou, foi reconhecido pelo lojista. Criança, está aqui novamente? Dias atrás, Zhaofeng havia comprado um arco pesado de ferro a crédito, pagando apenas metade do valor. Sem demora, ele colocou moedas na mesa. Aqui está 120 pratas. Obrigado pela ajuda naquele dia. O lojista ficou atônito. Zhaofeng havia prometido pagar o dobro, mas entregou 10 vezes mais. A surpresa transformou-se em um sorriso de gratidão. Zhaofeng não parou por aí. Ele examinou as armas, seus olhos pousando em um arco prateado. Qual é o valor deste arco? Perguntou ele, intrigado. Este é o arco místico prateado. Uma das melhores armas que temos, mas é necessário ser um verdadeiro artista marcial para utilizá-lo plenamente. Custa 1.820 pratas. Zhaofeng empilhou as moedas no balcão sem hesitar. Vou levá-lo.
A transação deixou o lojista boquiaberto. Poucos dias atrás, Zhao Feng parecia mal ter recursos para sobreviver, e agora comprava uma das armas mais caras da loja. Após adquirir o arco e flechas, Zhao Feng seguiu para o pavilhão medicinal, o maior da cidade. Lá, ele encontrou rostos familiares, Zhao Yijian e Zhao Xue. Zhao Yijian, com sua usual arrogância, debochava de Zhao Feng, certo de que ele não poderia sequer pagar pelas ervas mais básicas. Ignorando os comentários, Zhao Feng avançou. 2 ginsens de sangue de 200 anos e um de 300 anos, disse ao lojista. O preço totalizou 5.400 moedas de prata. Zhao Feng pagou sem pestanejar, para espanto de Zhao Yijian e Zhao Xue, que o observavam incrédulos. Mesmo após adquirir outros medicamentos, Zhao Feng ainda tinha 12.000 moedas de prata restantes. Naquela noite, Zhao Feng se retirou para uma pousada, onde começou a cultivar. Ele consumiu um ginseng de sangue de 200 anos e sentiu seu corpo encher-se de energia poderosa. Após uma noite de intensa prática, alcançou o pico do rank 2 e percebeu que o rank 3 estava ao seu alcance. Zhao Feng sorria. Com os recursos adequados e determinação inabalável, seu futuro parecia cada vez mais brilhante. Capítulo 14. Zhao Feng sentiu o vigor pulsar por todo o corpo, um fluxo inabalável de energia que parecia ressoar até a alma. O ginseng de sangue de 200 anos que ele consumira superou suas expectativas mais otimistas. Ele havia imaginado que levaria dias para alcançar um avanço em seu cultivo, mas em questão de horas, sua força já havia aumentado significativamente. Enquanto refletia sobre o efeito dos ginsengs, Zhao Feng não pôde deixar de ponderar. Se uma única erva tem esse poder, por que outros cultivadores não as utilizam para avançar? A resposta surgiu de forma clara em sua mente. Primeiro, ele nunca havia utilizado ervas medicinais antes, permitindo que seu corpo absorvesse a energia do ginseng com máxima eficiência. Segundo, sua técnica de respiração empurrando o ar, já no terceiro nível, amplificava a eficácia do cultivo. Por último, ele não podia ignorar o mistério do seu olho esquerdo, que parecia trazer mudanças sutis mais profundas ao seu corpo. Apesar da rápida melhoras, Zhao Feng manteve-se humilde. Na seita Zhao, muitos já haviam atingido o mesmo nível de força que ele em idades semelhantes. Zhao Yufei, por exemplo, estava no pico do rank 3 e já flertava com a compreensão da força interna, algo que a colocava no limiar de se tornar uma semi-artista marcial. Comparado a ela, ele era talentoso, mas ainda não um gênio. Nos dias que se seguiram, Zhao Feng consolidou seu avanço, aprimorando cada detalhe de seu cultivo. Durante um treino, seu olho esquerdo captou algo extraordinário, um brilho sutil de verde e vermelho emanava de sua pele e sangue. Era como se a técnica de respiração empurrando o ar estivesse se aproximando de seu auge no terceiro nível. Ele sentiu que sua força já rivalizava a de Zhao Yufei e outros semi-artistas marciais, o que o colocava à beira de compreender a força interna, um feito incomum para alguém em seu estágio. Com seu cultivo estabilizados, Zhao Feng deixou a pousada e começou a jornada de volta à seita Zhao. No entanto, ele não estava sozinho. Um mendigo trajando farrapos espiava-o das sombras, e sem demora, correu para um restaurante próximo, onde reportou ao jovem de vestes prateadas, Xingang. Enquanto Zhao Feng seguia por uma rua deserta, ouviu passos rápidos atrás de si. 3 figuras surgiram, cercando-o com intenções claras de roubo. Xingang, liderando o grupo, exigiu 10.000 pratas, mas Zhao Feng permaneceu impassível. O confronto era inevitável. Assim que os 3 avançaram, Zhao Feng demonstrou sua superioridade. Em um movimento fluido, ele saltou 7 metros no ar, pousando graciosamente sobre um muro. A frustração de Xingang era palpável, mas antes que pudesse reagir, Zhao Feng executou a técnica de respiração empurrando o ar e o leve passos flutuantes, deixando apenas pós-imagens no ar. Xingang tentou atacar, mas foi surpreendido por um golpe preciso que o lançou contra uma parede. Tossindo sangue, ele percebeu a disparidade de forças. Em poucos instantes, os outros 2 discípulos da seita Xin também foram derrotados. Zhao Feng, com uma calma quase desdenhosa, deixou claro que não toleraria outra provocação antes de partir. A vitória de Zhao Feng não passou despercebida.
Ao retornar a Seitas-Al, sussurros sobre sua ascensão rápida começaram a circular. Muitos estavam incrédulos ao saber que ele havia avançado do primeiro para o terceiro ranking em apenas 20 dias. Contudo, o orgulho dos outros discípulos rapidamente deu lugar à inveja e desprezo, sugerindo que Zhao Feng dependia de ajuda externa para a cultivar. Zhao Feng, indiferente às provocações, foi direto para casa. Lá, encontrou sua mãe, Zhao Xi, costurando roupas simples. Ele entregou a ela 1.200 moedas de prata, fruto de suas recentes conquistas. Seus pais, embora surpresos e felizes, não puderam evitar a curiosidade. Como Zhao Feng havia mudado tanto em tão pouco tempo? Após contar uma versão simplificada de suas jornadas, Zhao Feng sentou-se em posição meditativa, permitindo que sua consciência mergulhasse na dimensão misteriosa de seu olho esquerdo. Lá, ele notou que a auréola ciano havia crescido novamente, agora alcançando 90 centímetros, um reflexo direto de seu avanço ao rank 3. O segredo do leve passos flutuantes. Com o poder de seu olho ampliados, Zhao Feng voltou sua atenção para a técnica leve passos flutuantes. Ele havia decifrado a maior parte do manual, mas a última parte resistia como um quebra-cabeça incompleto. No entanto, sua determinação era inabalável. Ao cair da noite, o esforço finalmente foi recompensado. Quando os últimos segredos da técnica se revelaram, Zhao Feng percebeu a magnitude do que tinha em mãos. Essa habilidade pode até... Seu pensamento foi interrompido pela excitação avassaladora. Ele sabia que o leve passos flutuantes poderia colocá-lo em um nível ainda mais elevado, capaz de rivalizar com artistas marciais superiores. Com o torneio das Seitas-Al se aproximando, Zhao Feng enxergava uma oportunidade. Se pudesse alcançar o posto de discípulo interno, ele não apenas garantiria um futuro mais promissor para si, mas também elevaria o status de sua família. A determinação queimava em seus olhos como uma chama inextinguível. Era apenas o começo.